gente, tudo bem? Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje a gente tem uma convidada muito especial, mais um convidado do Medicina pelo Mundo, que é a Rafa, que tem um perfil no Instagram, Rafa Sem Fronteiras, né, Rafa? É Rafaela Sem Fronteiras. Rafaela Sem Fronteiras, isso aí. Sim. Se apresenta para o pessoal, Rafa. Bom, meu nome é Rafaela, eu estou fazendo residência de dermatologia aqui na Espanha e eu me formei como médica no Brasil, na Unifesp. E você se formou quando, Rafa? Me formei em 2016, faz 4 anos agora. Entendi. E o que que foi tua motivação assim para escolher a Espanha, para sair do Brasil? O que que te motivou? Na verdade, eu sempre quis fazer o intercâmbio, ter uma vivência assim no exterior, mas nunca pensei em morar fora assim definitivamente, né? Uhum. Mas quando eu estava no terceiro ano da graduação, eu tive uma oportunidade pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que era do governo federal, Aham. de fazer um intercâmbio, estudar um ano de medicina em algum país pelo mundo, né? Daí, quando eu fui fazer a inscrição, eu descobri tarde, na verdade. Então, não dava tempo de eu prestar alguma prova de proficiência de inglês, por exemplo, porque os Aham. países de língua inglesa precisavam de prova de Exigem. proficiência. Aham. E na época, eu sabia português e inglês, né? Mas daí eu fui olhar se tinha algum país que não pedia prova de proficiência. Uhum. E na lista lá estava Portugal e Espanha. Ah, a Daí eu Espanha não pensei, bom, pede. não pedia, foi só nesse edital que não pediu. A partir dele começaram a pedir, porque Pedi. viram que teve gente que teve problema Teve com a língua. problema. Porque é parecido, mas tem suas Mas diferenças. é, Mas exatamente nesse edital não não pedi. tinha. Daí eu pensei, bom, português eu já sei, né? Então vamos aprender uma coisa nova, vamos aprender uma língua nova, que é sempre importante. Aham. E me inscrevi para a Espanha. Daí fui chamada. E quando fui chamada, foi aquela alegria, Ah, mas eu que não conhecia legal. nada, nunca tinha ido para a Europa, fui cair de paraquedas, assim, sem saber falar espanhol. Aham. Mas cheguei e me apaixonei pelo país. E, nossa, por tudo, assim, na verdade. Eu acho que o que eu mais gostei de tudo é a sensação de segurança. Sim, com certeza. Que, sim, que acho que Isso foi a faz diferença, muita assim, diferença. maior. É, com Muita. certeza. Nossa, eu fui Você era de qual cidade? Você era de São Paulo, né? Você fez sim, Unifesp, né? Você era de São sim. Paulo. Então, a Bom, gente sabe eu que é sou de muito diferente. sim, eu sou de Mogi das Cruzes, que é uma cidade que fica perto de São Aham, Paulo, mas assim, a graduação e tudo eu fiz em São Paulo. E daí aham, era sempre aquele medo, né? Proteger o celular, não sair à tarde da noite na rua. E eu cheguei em Córdoba, que é uma cidade do sul da Espanha, e uhum. completamente diferente. Meia-noite dava para andar com o celular na mão, que não tinha problema nenhum. E daí eu falei, nossa, dá para viver assim? Que bacana, né? Pois é. E aí você voltou para o Brasil, terminou tua Sim. graduação, e aí você já foi se planejando, porque aí, tipo, nesse momento você já virou a chavinha de que você queria ir, ou você ainda passou por algum processo de decisão de ir ou não, ou você já tinha decidido aí nesse momento? Na verdade, não tinha decidido 100%, né? Mas nesse começo, nesse ano de intercâmbio, eu comecei a namorar um espanhol. Ah, Então, entendi. também, Jesus, o nome dele. E daí eu voltei para o Brasil, porque eu precisava terminar a graduação, né? Eu voltei para o Sim. terceiro ano. Eu fui no terceiro ano e voltei para o terceiro ano, porque não contou esse um ano que eu fiz, né? Então, eu fiz Aham. medicina em 7 anos. Mas super valeu a pena. E voltei para o Brasil, terminei a graduação, mas quando eu estava ali no quinto, no sexto, a gente começou a conversar, né? Porque a gente tinha que criar nossa vida ou em um país ou no outro, porque viver com essa relação à distância é Ponte complicado. aérea transatlântica não dá. Nossa, exatamente. Era assim, todas as férias, eu vinha para cá, e quando ele podia, ele ia para lá também. Mas chega uma hora que você tem que decidir, né? O que vai Aham. fazer da sua vida. E então, quando eu tava assim, eu já comecei, logo que eu voltei, já fiquei com isso na cabeça, mas daí eu fui vendo que a coisa tava dando certo também entre a gente, né? Aham. E daí no quarto, no quinto ano principalmente, daí a gente já começou a conversar sério sobre o que a gente ia fazer. Uhum. E daí eu fiz a prova de certificado de espanhol, que é a única coisa que dá para fazer enquanto você ainda não é formado.
Entendi. Porque todo o resto você tem que Já ter os está documentos formado. exatamente. Uhum. Daí eu fiz, já fiquei com esse certificado, e no sexto ano decidi, assim, ao 100% que eu não ia fazer nem prestar a prova de residência no Brasil, porque se eu passasse no Brasil, Você ia eu ficar também acho que eu não naquela teria, dúvida. exatamente, acho que eu não teria coragem de largar, né? Uhum. Então eu já decidi, não vou prestar a prova, já vou começar a me planejar para voltar para a Espanha. Entendi. Não, muito legal. E essa prova do certificado de espanhol que você falou seria uma prova de proficiência de espanhol, é isso? Se chama DELE a prova. Uhum. E daí tem o DELE A1, A2, B1, B2, C1, C2. Para a homologação, que é a revalidação do título de medicina, precisa do mínimo de um B2. Uhum. Mas para fazer a prova de residência, precisa no mínimo de um C1. Então eu já fiz direto o C1 para já ter É a certificado. melhor coisa você já mirar no C1 para servir já para as É, duas coisas. Entendi. exatamente. E ele vale para sempre, ele não tem validade. Ah, Então, legal! muito Porque bom, a né? gente, com as provas de inglês, a gente tem validade de 2 anos. Então, Sim. muitas vezes as pessoas, às vezes, durante o processo, acabam tendo que repetir a prova, né? Porque 2 anos Nossa, passa rápido, né? No final das contas, nossa, boa. acaba passando rápido, né? E aí a gente já entra, então, um pouco nessa questão aí da documentação, do que é necessário para revalidar. Então, além da prova de proficiência, né, da certificação de espanhol, o que mais que você precisou, Rafa, para poder revalidar? Precisa do diploma, né? Uhum. Precisa do seu histórico das notas da faculdade, precisa, deixa eu lembrar, diploma, o histórico, a prova de proficiência, um formulário que você tem que preencher, a taxa que custa uns 160 e poucos euros, e acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Bom, se eu lembrar, depois eu falo. Tá. Mas essa documentação e o processo de homologação é puramente burocrático. A única prova que você precisa fazer é a prova de espanhol mesmo. Uhum. Porque o resto bom, você tem que pegar toda essa documentação. Ah, e seu passaporte ou seu documento De espanhol, se você identificação. tiver, identificação. Uhum. E o que você precisa fazer é pegar toda a documentação, fazer a apostila de AIA, que A mesma é um coisa de adesivo. Portugal. É, é um É adesivo que você coloca no documento, no como se fosse um cartório. negócio de cartório. É isso, né? Uma coisa do cartório Isso, para dizer que é válido. A Amanda, que eu isso quer dizer entrevistei que aqui, me explicou. Ela, não, tem que fazer a apostila de Aia. Eu, o que é isso? pra gente é tão normal, assim, a apostila diária. Aqui eles fazem esse processozinho burocrático pelo Epic. Então faz online. É mais ou menos o mesmo raciocínio, para provar que aqueles documentos são verdadeiros, né? Basicamente, Uhum. né? Mas enfim, aí tem que fazer a apostila de AIA também. Isso, e antes da apostila tem que reconhecer a firma de quem assinou o Aham, seu documento, porque senão não consegue fazer a apostila. entendi. Faz a apostila e tem dois detalhezinhos também. Quem se formou há mais de 5 anos precisa de um comprovante que você trabalhou durante 3 anos nesses últimos 5 anos. Ah, é interessante isso, né? E tem Pra uma gente lista de pra faculdades. quem é mais velhinha aqui, assim, né? E vale trabalho, vale residência, só você tem que Entendi. comprovar que Tem que você não. comprovar que você estava trabalhando, né? Que você estava exercendo a medicina. Exatamente, Entendi. isso mesmo. E existe uma lista com as faculdades conveniadas. A maioria das federais do Brasil agora são conveniadas, mas tem que ver se a faculdade onde você formou está nessa lista, porque se não tiver, além de tudo, você precisa de um documento chamado conteúdo programático, ou ementa, cada faculdade chama de um jeito, que Uhum, é explicando o que você estudou em cada matéria da faculdade. Por exemplo, anatomia, é tudo que você viu em anatomia. E entendi. assim, do primeiro ao sexto ano. E tem que pegar isso com a faculdade, é isso? Tem que pegar isso com a faculdade. Com a Daí, se a sua faculdade. faculdade está nessa lista das conveniadas, não precisa. Uhum, Mas se não, essa lista precisa. O que é essa lista de conveniadas? São a lista das faculdades que eles já sabem que o conteúdo é equivalente. Então, eles não equivalente. precisam comparar, porque eles já têm essa comparação. Uhum, Mas se não tiver na lista, não tem problema nenhum. Você só pede esse documento, que é um documento gigantesco, tem mais de 100 páginas, e entrega. Mas antes de entregar, então vamos lá, tem que juntar todos os documentos, reconhecer a firma, firma. colocar a apostila de AIA e depois traduzir, Uhum. que acho que é a parte mais cara do processo, na verdade.
que é traduzir todos os documentos para o espanhol, mas Aham. ainda bem que essa ementa, esse conteúdo programático, você não precisa traduzir todo o documento, porque, nossa, 100 senão páginas de seria muito tradução. caro. É, É, você só traduz a primeira página que fala assim, esse documento é o conteúdo programático, pertence a tal pessoa, que estudou na aham, faculdade tal, sabe? É só uma folha de rosto, assim, que explica o que é isso, uhum. é isso que precisa traduzir. Se precisar traduzir mais alguma coisa, eles falariam, mas eu nunca vi eles pedindo. Então, Entendi. Rafa, por acaso você sabe o site que tem a lista dessas faculdades ou não? sim, tem tudo no site do Ministério de Ciência. Se colocar no Google Ministério de Ciência homologação, né, em espanhol, Uhum. já aparece o site que tem todos os Tá, eu vou. documentos, tem essa Depois eu vou lista. deixar aqui também. Eu vou te pedir certinho e aí eu deixo aqui no box de informação para o pessoal poder acessar, né? Quem tiver interesse. Que aí Ah, consegue sim, saber depois eu se a te mando. universidade já tem isso, né? Se precisa Uhum. dessa questão da ementa ou não, né? Que isso faz diferença. Sim, o Então, bom também. não, Ai, fala. desculpa. O bom também é que se tá na lista demora menos. Ah, Porque entendi. é um processo demorado, burocrático, assim, e tem que ter paciência, mas demora menos se você está nessa lista, porque passa por um órgão administrativo menos. Entendi. E demorou quanto tempo o teu processo, Rafa, até você dar a entrada aí na Espanha e você receber tua resposta? Quase 2 anos. Caramba, bastante tempo. Então, demora. Antes até demorava menos. Quem pediu há uns 5 anos, assim, era rapidinho. Mas Aham. foi acumulando processo, e agora está em torno disso, em torno de 2 anos, um pouco menos se a faculdade é conveniada, e se não, 2 anos não sendo conveniada. Na época que eu entreguei meus documentos, minha faculdade não era, então eu tive que passar por todo o processo, entreguei a ementa, passei pela ANECA, que é esse órgão que eu falei a Uhum. mais, mas no meio do processo virou conveniada. Aham. Mas aí não me ajudou Não muito, porque eu ajudou já. muito, que você já tinha pego a ementa, traduzido, tudo mais. É, Só para tudo dar bem, uma faz parte. agilização, né? Mas tudo bem. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa, porque a gente sabe que tem muito brasileiro que faz faculdade na Bolívia, na Argentina e tudo mais. Tem que fazer a prova também de proficiência de espanhol, ou por ter feito faculdade num país que fala espanhol, tem alguma diferença, ou é a mesma coisa? Não, daí você só precisa de um documento da sua faculdade falando que mais de 75% das aulas foram dadas em espanhol. Com esse Nossa, documento, não precisa fazer o teste de proficiência. então para quem fez faculdade nos países que falam espanhol, né, outros países da América Latina, então é negoção, né? Assim, negoção. Não que Sim, seja fácil nem rápido, mas assim, facilita um pouquinho. e o bom também é que a maioria das outras faculdades que não são do Brasil, dos outros países da América Latina, são conveniadas. Ah, Então, entendi. Então já ajuda. Poxa, então já é ajuda. legal. E também não paga a tradução, né? Que é a parte mais cara do Ah, é processo. verdade que não paga tradução, verdade. É. Então realmente é uma vantagem, né? Verdade. E então a gente já falou desse passo a passo, e aí para poder conseguir aplicar, a pessoa vai ter que ter algum visto, né? Ou a cidadania, ou quais seriam as outras opções de visto? Assim, na verdade, para aplicar para homologação, não precisa de visto nenhum. 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 Você Isso pode você consegue aplicar. fazer do Brasil? Dá para fazer, né, fora da Espanha? Sim, dá para fazer pelo consulado. Ah, entendi. Então, ou você entrega diretamente aqui na Espanha, no Ministério de Ciência, ou você entrega em qualquer consulado pelo mundo. Ah, entendi. Ah, então dá para fazer, Daí dá para conseguir esperar então esse tempo de revalidação e você trabalhando, então, no caso. dá para Dá. esperar no Brasil. Ah, show. Entendi. Entendi. Legal. E aí, então, aí, como a gente estava falando, aí depois que homologou, aí a pessoa vai precisar chegar aí de algum jeito, né? Ou com a cidadania, ou com Uhum. qual seria a opção de visto? Para quem não tem cidadania, tem duas opções de visto. A mais fácil é visto de estudante, que, Uhum. por exemplo, se você for estudar para a prova de residência, os cursinhos te dão um papel que você pode apresentar para conseguir esse Hum. visto de estudante, ou você pode prestar a prova de residência também como turista e depois que passar, pedir o visto. Então, você Uhum. pode estudar no Brasil, vir para cá, só prestar a prova e depois, tendo passado, aplicar para o visto de estudante. Tem um outro visto também que chama de residência não lucrativa, mas esse é mais complicado porque é bem caro para conseguir. Você tem que ter muito dinheiro na conta. Ele tem Uhum. algumas vantagens, como por exemplo,
depois de 2 anos com esse visto, você consegue pedir a cidadania europeia, a cidadania espanhola. Aham. Então, assim, quem tem a possibilidade, ele é muito bom por causa disso, porque o visto de estudante, ele não te dá a oportunidade de depois pedir a cidadania. Mas eu não lembro exatamente a quantidade de dinheiro que você tem que ter na sua conta, mas é bastante. Então, assim, Aham. é difícil alguém ter todo esse dinheiro, ainda mais assim, vem muito recém-formado, né? É, Então, é normalmente não complicado. é a realidade, né? A maioria das pessoas pede visto de estudante mesmo. Uhum, entendi. E aí, Rafa, aí a gente entra na outra parte. Então, assim, o acesso às vagas de residência aí é feito através de prova, é isso? Sim, é uma prova chamada MIR, que é uma prova nacional, assim, o país inteiro faz uma prova que tem 175 perguntas, mais 10 de reserva. Essas 10 de reserva é assim, se anular algumas perguntas das 175, eles usam as reservas, se Então, não, são não. 185 perguntas. 185 que você tem que responder É, em 4 horas. prova longa, caramba. É longa, é complicadinha, Cansativa. E, cansativa. e essa prova é semelhante à nossa prova de R1 também? Cai assim, cirurgia, clínica médica, pediatria, o conteúdo é esse ou é um pouco diferente? Pode cair qualquer coisa da medicina, assim, não, e não tem essa divisão por blocos grandes igual tem no Brasil. É dividido Uhum. assim, por especialidade mesmo. Tem cardio, otorrino, oftalmo, gastro, todas as especialidades, inclusive as básicas, mas tem pouca pergunta das básicas, a maioria das especialidades mesmo. Uhum, já do Mas assim, final, né? mas pode cair qualquer coisa, não tem um temário, assim, que chama, não tem um livro que fala assim, olha, se você estudar isso, vai estar tudo lá. Aham. Mas aí você falou que tem curso preparatório para essa prova. Tem. Sim, sim. É muito importante fazer. Eu acho que hoje em dia, como todo mundo estuda muito, é meio complicado até conseguir passar na prova sem fazer um cursinho. Eu sei que há alguns anos tinha gente que até conseguia. Uhum. Mas hoje, assim, conversando com o pessoal do meu hospital, até agora eu não encontrei ninguém Que que não não fez algum fez. cursinho. Sim. Uhum. E tem 3 cursinhos grandes, um que está começando aí, que é o CTO, a MIR, Mirastúrias e o ProMIR. E eles fazem uma preparação, daí depende, você pode se inscrever para uma preparação mais curta, mais longa. Eu recomendo no mínimo assim 15 meses de preparação. Tem mais curta também, tem o curso de 7 meses, mas Uhum. eu acho, normalmente os espanhóis fazem esse curso de 15 meses, então eu acho bom a gente fazer também para Sim. conseguir não ficar para trás, né? Para poder, porque pelo que você está falando, a prova está nivelando por cima, né? Todo mundo estuda muito, então todo mundo vai fazer, sei Exatamente. lá, 80% da prova, não sei, mas imagina assim que seja uma pontuação alta, né? E aí para você conseguir a vaga, você precisa estar bem. E aí é semelhante também porque na França é assim também, em Portugal também. E aí você escolhe a tua vaga e a tua cidade em função da nota, é isso também? Isso mesmo. Entendi. Então, todo mundo primeiro presta a prova sem escolher nada. Uhum, E depois eles classificam todo mundo do 1 até o último uhum, e vão chamando um por um. uhum, Pergunta pro primeiro o que você quer e onde você quer. O número 2, o número 3. entendi. Antes, até ano passado, você podia fazer a sua lista de preferências pela internet ou ir pessoalmente. A gente vai lá no ministério e eles chamam tal Fulano. pessoa, tal, número 1. E a Aham, pessoa vai e fala e escolhe a sua vaga, e daí não tem mais essa vaga, né? Mas aham. agora parece que vai ser só por internet, só fazendo a sua lista por Você faz a internet. lista. Uhum. Isso. Mas é sempre por ordem de classificação. Entendi, entendi. E aí você então você se preparou, você fez esse período aí de 15 meses, foi isso, Rafa? No meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu me planejei achando que a minha homologação ia sair antes, e não saiu. Hum, Então, eu me matriculei em um curso de 15 meses e os primeiros meses são mais tranquilos, dá para você fazer, porque é quando o pessoal aqui da Espanha ainda está estudando medicina, né? Ainda aham, está no 6º ano. Então, não é um estudo assim a tempo integral. Então, eu continuei no Brasil, trabalhava, estava juntando dinheiro para vir para cá, né? aham. Mas os últimos 7 meses são assim de estudo Mais pesado intensivo. mesmo, intensivo, que eles recomendam assim
no mínimo 10 horas de estudo por dia, 6 dias por semana. Dedicação Então, exclusiva. dedicação exclusiva. Mas isso só os últimos 7 meses. Então, Uhum, eu vim para cá, para essa parte. Nos outros meses, eu estava no Brasil, trabalhando, juntando dinheiro e estudando quando dava. aham. Só que daí eu vim para cá, estudei esses 7 meses, e quando foi a hora de fazer inscrição e homologação, que é a revalidação, né, não saiu. Então, eu não pude me inscrever para a prova. Entendi. Foi complicado. Porque, assim, eu me baseei em pessoas que tinham pedido a homologação 1 ano, 2 anos antes de mim. E começou a demorar muito mais. Na tua vez, começou a demorar um pouco mais. Isso. Então, eu Entendi. achava que não ia demorar quase 2 anos, que ia ser um ano e pouquinho. Aham. Então, eu tive que me preparar no ano seguinte outra vez. Mas aí Uhum. eu só fiz esses últimos 7 meses intensivos. Entendi. É, porque você já tinha feito meio que, né, a parte mais tranquila, você já tinha feito. Entendi. Então, eu estudei, na verdade, os 15 mais 7. Então você Eu estudou fiz de novo. 2 anos e um pouquinho, né? Basicamente. É, Entendi. É, foi bastante tempo de preparação, né? E aí você conseguiu passar, né? Rafa já ai, começou a sim, residência. E conta um pouquinho, Rafa, você escolheu fazer dermato, né? exatamente. Escolhi dermatologia no Hospital La Paz de Madrid, que é onde eu tô Aham. agora. E E era a tua comecei primeira opção? Ou era entre as primeiras opções? Como é que foi? assim, antes de fazer a prova, eu tinha falado para mim mesma, eu não vou decidir, não vou pensar agora, porque eu não quero me frustrar e não conseguir escolher uma Uhum. especialidade e depois não conseguir. Porque assim, eu gosto de várias coisas na medicina e acho que cada especialidade tem seu lado negativo também, sabe? Sim. Então, não sou dessas que seria feliz só sendo uma coisa, porque tem gente que é assim, né? Nossa, eu só quero, sei lá, Aham. hospital, senão eu vou ser uma pessoa triste. Não era o meu caso. Eu gosto de várias coisas e não tinha uma especialidade que eu falava, nossa, essa é a perfeita. Então eu pensei, não, eu vou decidir isso depois, quando eu tiver a minha nota. Entendi. Daí saiu minha nota e foi assim, muito boa. E Ah, daí que eu bom, tinha, Rafa. Que, sim, que legal. e com a nota que eu tirei, eu fiquei em 101. Pô, isso é De muito bom, porque é um exame nacional. Eu não sei quantos inscritos tem, mas eu imagino que deve ter mais de 1.000, né? Não sei. Tem mais de 1.000? 16 mil. 16.000? Uhum. Caramba, você mandou muito bem. Parabéns mesmo, assim. Poxa, num exame desse, você ficar em centésimo, tipo, você tá no começo, né? Você tá no início. Sim, e assim, quando não tinha saído a minha homologação no primeiro ano, eu fiquei muito frustrada, triste, eu não sabia se Aham, voltar para o Brasil, se prestar residência lá. Mas hoje, na verdade, eu fico feliz, porque assim, com com, certeza. com esse estudo de 2 anos, eu consegui uma classificação muito boa que pôde me deixar escolher qualquer especialidade. E eu acho que Aham. se fosse no ano anterior, talvez isso não tivesse acontecido. Então, hoje, na verdade, eu tô super feliz com tudo que aconteceu. Eu acho que tudo tinha um motivo Tem, aí. tem tudo o tempo de Deus, né? Acontece na hora que tem que Exatamente. acontecer. Nossa, que bom. E assim, por isso você conseguiu. Que eu imagino que assim como no Brasil, dermatologia deva ser uma especialidade concorrida aí também, né? Então, Sim, esse assim, ano foi a segunda que acabou, mas normalmente ou é a primeira ou é a segunda. Fica entre cirurgia plástica e dermato. é. Caramba, é. E agora, Rafa, aí você está fazendo a residência, né? Agora, para quem, por exemplo, já é especialista no Brasil, tem alguma forma de revalidação da especialidade ou a revalidação não é aceita? Como é que funciona? Ter esse processo tem, mas é muito difícil conseguir. Uhum. Muitas pessoas voltam a fazer residência outra vez porque acaba sendo até mais Mais fácil. fácil. É, É. porque é um processo que demora muitos anos, assim, 5 anos ou até mais, e normalmente eles não aceitam. Então Uhum. a pessoa espera 5 anos para receber um não. E normalmente não aceitam porque as residências aqui duram ou 4 ou 5 anos. Então a carga horária não é Não é compatível com a compatível. carga horária do Brasil. Aham. Exatamente. E de outros países da América Latina também. Aham. Então, muitas pessoas da América Latina acabam fazendo a segunda residência aqui. Às vezes a mesma, às vezes outra. Uhum. Mas, assim, existe esse processo.
se você, por exemplo, fez uma subespecialização no Brasil e tem os mesmos anos de residência que aqui, você pode tentar, mas eles podem falar não. Podem E para negar. a maioria das pessoas, eles negam. Para a maioria das vezes eles negam. É. Aqui também a revalidação da especialidade é bem difícil, mas acontece, para as especialidades clínicas acontece. Assim, eles acabam revalidando. As especialidades cirúrgicas é que o buraco é mais embaixo. Mas as especialidades clínicas tem bastante brasileiro aqui que conseguiu, assim, é até uma coisa bem legal, assim. Recentemente a gente teve agora até no grupo uma colega que é neonato e ela conseguiu, mas assim, é super demorado, burocrático e tudo mais, mas assim, tem reumatologista, infecto, neuro, oftalmo, teve 2 casos também de oftalmo que conseguiram revalidar. Então, assim, acontece. É difícil também. Comemora junto pelos grupos, né? A gente comemora, com certeza, né? Porque assim, a gente fica todo mundo no mesmo barco, né? Então fica todo mundo feliz com isso. Mas então é isso. Então na Espanha, a especialidade, o processo de revalidação da especialidade não é uma coisa para muito se contar, né? Com isso. Basicamente isso. E o custo, mais ou menos, desse processo todo, Rafa, você tem assim em mente? Você falou que a coisa mais cara foi como diz? A tradução. Depende muito, porque assim, depende com quem você fizer a tradução. Na verdade, no Brasil só tem uma tradutora que é juramentada no Brasil e na Espanha, então só tem uma opção. Uma opção. Mas tem gente que faz na Espanha diretamente, falam que fica mais barato. Eu não sei, porque eu fiz no Brasil. Você fez no Brasil. E outra coisa que muda muito também é, por exemplo, a reconhecimento de firma em cada estado. Sim, mas assim, em torno de, assim, só ordem de grandeza, assim, tipo R$3.000 ou R$30.000, assim? Não, acho que no máximo 4.000. Entendi. Bom, então dá pra, né, assim, não é um custo tão alto e é uma coisa, como você falou, bem é só a parte burocrática, né? Você não faz prova. A prova só parte complicada. A parte complicada é depois passar na prova da residência. Para a revalidação mesmo, é mais ter paciência. É mais paciência. Outra coisa. Faz sentido. E você acha, assim, que a tua experiência no Brasil te ajudou de alguma forma? Esse tempo que você ficou trabalhando te ajudou em alguma coisa? O que você acha? Sim, mas chegando aqui é tudo bem diferente. Então, não sei, eu acho que para um recém-formado que nunca tenha trabalhado, também não é um problema vir para cá direto. Entendi. Porque aqui a gente começa todo mundo assim, do zero, né? Zero. Entendi. Assim, claro que talvez sofra menos nos plantões, acaba sendo menos traumatizante, digamos assim. Mas não tem problema nenhum também se vir recém-formado aqui. Recém-formado. Entendi. E o que você achou de tudo, assim, o que foi mais difícil? Mas não só da questão burocrática, ou de você, como você se sentiu, ou enfim, o que para você, nesse processo todo aí, foi mais difícil, Rafa? Acho que a parte mais complicada é ficar longe da família, né? A saudade que eu sinto da minha família, dos meus amigos no Brasil. E ainda bem que a gente tem internet, celular, WhatsApp, Skype, tudo isso, né? Para facilitar essa conexão. Mas eu acho que essa parte mais complicada mesmo. A parte, assim, de adaptação aqui na Espanha não foi tão complicado. É um país com uma cultura parecida. Claro que tem coisas diferentes, mas eu senti eles bem abertos. No começo eu tava com... Assim, eu já falava espanhol e eu falo espanhol todo dia, mas aqui no hospital era um espanhol diferente, pessoas com idade diferente das que eu estava acostumada. Aqui é um país muito envelhecido, então, assim, paciente de 90 anos é normal. Dia a dia. Normal. Então, conversar com essas pessoas, às vezes eu tinha alguma dificuldade de entender. E meus amigos R1 que estão comigo sempre foram, assim, gente boa. Às vezes eu não entendia, eu perguntava para eles sempre dispostos a ajudar. Então, essa parte de adaptação aqui, acho que não foi tão complicada assim. Que a parte mais complicada mesmo é a parte da saudade da família. É verdade. Isso aí é a parte que a gente escolhe se adaptar, né? Porque quando a gente escolhe morar fora, a gente tem que escolher se adaptar a isso. Não é uma coisa fácil, mas é uma escolha, né? Sim. E você acha Cada assim... escolha tem
tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo também, né? Com certeza. Saber disso. E você, assim, você falou que no geral o pessoal foi bem receptivo. Você chegou a passar por alguma situação assim que você se sentiu discriminado, preconceito por você ser do Brasil, alguma coisa assim, ou no geral bem tranquilo? Por enquanto não, mas assim, eu tô há 3 meses só na residência, né? Então Aham. talvez seja um pouco cedo para falar, mas por enquanto eu não tive nenhum problema. Sim, tranquilo, né? Tranquilo, Que tranquilo. bom, que bom. No Brasil tem pouca gente aqui, para falar a verdade. Ah, No é? hospital, no hospital inteiro, até agora eu conheci uma médica, mas que não é nem residente, já é médica que trabalha aqui no hospital, Aham. e só. Mas Eu assim, achei tem que tivesse muitos de outros mais. países. Não, é estranho até, né? Eu também Aham. achava que tinha mais antes de vir pra cá. Acho que agora, nos últimos tempos, tá vindo mais gente. Parecendo Mas é uma mais. coisa recente, assim. Porque acho É. que a maioria antes ia pra Portugal. Uhum. É, mas com esse negócio que a gente estava falando, assim, de ter muito brasileiro fazendo faculdade na Bolívia, Peru, Aham. Argentina, né? Tipo, aumenta as chances de ir para aí, porque fica mais fácil, né? Bem mais Sim, fácil, sim. né? Dá um facilitador. E nesse processo, qualquer coisa que ajude já é Nossa, grande coisa, já. porque é tudo Com tão difícil, certeza. tão demorado, tão caro, e tudo, né? Tudo demora, então qualquer coisa que ajude faz muita diferença, né? E Verdade. você tá gostando assim da residência? A residência é muito puxada, a carga horária é muito puxada. Qual é a carga horária teoricamente e na prática? Como é que é? Bom, teoricamente é das 8 às 3 da tarde, direto, né? Sem parar para almoço nem nada. Aham, E 4 plantões por mês no meu hospital. Isso varia também no meu hospital e na minha especialidade, porque isso varia tanto de hospital quanto para especialidade. Normalmente é de aham. 4 a 7 plantões. No meu caso, 4. Então acaba sendo mais ou menos um plantão por semana. Não, nem sempre assim. Às vezes você tem um plantão, dia de folga, um plantão. Mas Uhum. vamos lá, colocar que é um plantão por semana. Então, De 12 basicamente, horas ou 24? se Ou é dia de 8? semana, se é dia de semana você das 8 até as 3 você continua no seu serviço normal. E das Uhum. 3 às 8 do dia seguinte você vai pro plantão. Uhum. Entendi. Então, assim, você fica 24 horas no hospital. É, Mas, entendi. mas são 17 horas de De plantão. plantão, Porque, entendi. porque o plantão É. é pago. Por isso que a gente sabe exatamente quantas são as horas de plantão. Porque a hora do plantão é paga, é separado. Ah, entendi. E aí E você se for tem o salário fechado da residência e mais o extra do plantão, é isso? Exatamente. E se for de final de semana, daí o plantão é de 24 horas, ou feriado ou final de semana. E aí, quanto que é mais ou menos o salário do residente, Rafa? Como é que é? O salário varia do lugar da Espanha que você faz a residência, varia também pelo ano de Uhum. residência. O R1 ganha menos por hora do que o R4, R5. E também com a quantidade de plantões que você faz. Mas assim, na média, vai de uns 1.500 a 2.000 euros, isso já descontando os impostos. Porque Uhum. também varia muito. Por exemplo, esse ano eles não estão descontando quase nada da gente, porque a gente só Por tem causa do três Covid. meses. Não, é porque a gente só vai trabalhar três Ah, meses no tá. ano, então não dá o valor Entendi. mínimo para. Para o desconto, entendi. Do Exatamente. rendimento Mas anual. isso, mas daí no ano que vem, daí já assim, eu não sei exatamente quanto, mas assim, em torno de uns 15, 18%, se eu não me engano. Uhum. Então, tirando já todos os impostos e tudo mais, fica entre, 1.600, 2.000 euros. Entendi. E esse valor dá para se manter se a pessoa estiver sozinha? A pessoa consegue se manter aí? Madrid, eu imagino que seja uma cidade um pouco mais cara, né? Imagino que tem outras cidades Sim, da Espanha que sejam mais baratas. sim, Madrid e Barcelona são as cidades assim, mais caras. Então é difícil, por exemplo, morar sozinho. Até, por exemplo, eu agora estou dividindo apartamento. Uhum. Mas se for em cidade pequena, por exemplo, em Córdoba, onde eu morei antes, dá tranquilamente para morar sozinho e Uhum. ainda guardar um dinheiro. Então depende muito da onde você vai morar. Da Também onde é um você ponto vai morar. importante na hora de escolher a vaga. É, porque às vezes pode valer a pena escolher, às vezes, para uma cidade menor para poder ter um custo de vida menor, né? Bem, isso aí é opção, né? É uma opção. Sim, é opção. Porque realmente 2.000 euros não é muita coisa, né? Porque o aluguel é caro, então.
né? Tipo, É. não A é maior diferença, com certeza, de uma cidade pequena para uma pro... cidade grande é o valor do É o aluguel. aluguel. É a mesma coisa aqui também, assim. As outras coisas não variam tanto, né? Mas É, o supermercado, aluguel, essas coisas, então, né, conta de luz e tudo, essas coisas são a mesma coisa. No Brasil também, né? Tipo, você vai mudar, sim. o que vai mudar é o custo da moradia, que é o que faz muita diferença. E aí, depois, como especialista, você tem ideia, assim, mais ou menos de quanto que variam os salários? Sem plantões, costuma ser uns 2.300 euros, chegando a 4.000 com plantão. Isso no serviço público. Porque no Uhum, serviço público todas as especialidades ganham igual, assim, não importa uhum, qual especialidade. Pediatria, médico de família, neurocirurgião, ganha tudo a uhum, mesma coisa. Agora já no serviço privado, daí é daí para cima. Mas uhum. assim, a maioria dos médicos aqui trabalham no serviço público, Entendi. porque o serviço de saúde aqui público é muito bom, né? Aham, é abrangente, né? Assim, atende todo Exatamente. mundo. E aí, mas é possível conjugar, assim, trabalhar no serviço público e no privado? Ou não? Sim, tem bastante gente que faz isso e depende também da especialidade, né? Porque tem Aham. especialidade que tem mais abertura para o privado ou não. Em Para você, dermatologia, provavelmente, você vai ter facilidade com sim, isso, né? sim, os dermatologistas costumam de manhã trabalhar no serviço público e à tarde no particular. Aham, entendi. Que aí a situação, né, financeira melhora mais porque você conjuga as duas coisas, né? E Isso mesmo. realmente a situação melhora, mas os salários não são salários tão altos, né? Não, não são. Não são. Nem comparado com o Brasil, nem comparado com os outros países É, aqui que da Europa. aqui é bem mais. Imagina. Aqui é bem mais. Aqui, o É, especialista aqui ganha muito bem. O especialista aqui ganha muito bem. Ganha assim, 500, 600 mil dólares por ano, né? Aí, falando nossa, por que bom. ano, mas assim, né? Bota aí pelo menos 20 mil dólares por mês. Depende também depende de muita coisa, mas o Sim. salário do especialista daqui é um bom salário. Então, Ai, que bom. é. Não, aqui eu sempre falo assim, se vier para a Espanha pensando na parte financeira somente, não vale a pena sair do Brasil. Porque Aham, no Brasil é mais fácil ganhar um médico conseguir mais dinheiro do sim, que aqui, ganhar um salário sim. maior do que aqui. Mas assim, tem que pensar nas outras coisas também, qualidade de Não, vida, com certeza, com certeza. exatamente. Mas se for assim, pensando na parte financeira, Estritamente financeira, daí não vale a pena. uhum, é. Mas o importante com certeza, as outras coisas. A gente acredita que vale. A gente saiu, né, do Brasil, mas assim, quem está no Brasil, Sim. lógico que tem que sempre pensar, colocar isso na balança, porque é uma coisa que faz diferença, né, Rafa? Aí, para a gente terminar, dicas que você daria para quem quer seguir esse caminho, quem quer exercer a medicina aí na Espanha, que dicas você deixaria aí pra gente? Acho que a primeira coisa de tudo é aprender bem o espanhol, né? Isso dá para fazer durante a graduação mesmo. E Uhum. já tirar o certificado C1 o mais rápido possível. Se for enquanto está fazendo medicina, ainda melhor ainda, porque você já tira Adianta o isso tempo, né? exatamente. Depois, daí, bom, a primeira coisa é que tem que ter bastante paciência, saber que é um processo demorado. Se você conseguir conhecer a Espanha, saber dos pontos positivos de vir para cá, dos negativos, é muito bom também, porque tem gente que, por exemplo, acha que aqui se ganha mais e vem e se frustra, sabe? Então, você Uhum. tem que saber o porquê que você está vindo, o que aqui é melhor, o que aqui pode ser Qual é o pior, objetivo, né? qual é seu objetivo, o que você quer olhando lá na frente. E depois disso, se você quiser fazer a prova de residência, tem que ter muita determinação, foco, estudo regrado. E também, se fizer isso, pode dar certo e conseguir uma vaga muito boa e conseguir fazer residência. Seguindo os passos de Rafa, que mandou muito bem na prova. Muito legal, Rafa. Tua história é muito legal, assim, poxa, muito orgulho, porque realmente isso aí que você contou da prova é uma prova extremamente concorrida. Você foi muito bem, muito legal. Ai, Muito muito legal obrigada. saber Nossa, eu disso. fiquei muito feliz com o resultado. Mas Nossa, é isso, imagina. é resultado de muito esforço e deixar de fazer muita coisa também, porque a rotina era pesada, Imagina.
10, 11 horas por dia, 6 dias por semana. E Sem assim, vida social, sem sem vida nada. social, só no domingo para descansar, mas também nem dava vontade de fazer tanta coisa, né? Porque você tá tão cansado da semana. Mas eu sempre olhei lá na frente, pensei no objetivo final, e isso me deu forças, na verdade, para conseguir. É, muito legal. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Alguma outra coisa que você lembrou aí? Na verdade, é bom, eu queria falar se alguém quiser me seguir lá no Ah, sim, Instagram, isso com certeza, né? Verdade. que eu tô sempre aberta para perguntas do pessoal. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, né? Depende da correria aí. Mas eu respondo tudo com muito prazer. E se me seguirem lá e tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá bom, tá ótimo, Rafa. Eu vou deixar aqui no box de informações o teu Instagram certinho, que aí o pessoal pode seguir. O Instagram da Rafa realmente tem muita informação, tem muita coisa. A Rafa compartilha um monte de coisa útil lá. Então vale a pena para quem pensa, cogita ir para a Espanha, com certeza vale a pena seguir. Então é isso, Rafa. Então Muito tá certo. obrigada mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo, tá? Porque assim, eu sei que é difícil, a gente tá aqui tentando achar, foi super difícil. Achar um horário, né? Eu aqui do Com outro esse lado fuso do mundo, horário. de manhã, a Rafa de noite, já cansada, coitada, amanhã tem que acordar cedo e tá aqui conversando com a gente para poder Ah, a mas, gente trazer esse conteúdo. mas ainda bem que a gente conseguiu achar um horário. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana conversar aqui com você. Ah, obrigada, Rafa. Muito obrigada mesmo. Então, ó, boa noite para você. Para quem chegou aí até o final do vídeo, não esquece de deixar o joinha. Quem não está inscrito, se inscreve, assina os sininhos de notificação e deixa comentário aqui embaixo, deixa pergunta que a gente vai respondendo. A Rafa também responde pelo Instagram e tudo mais. Mas se alguém tiver experiência também, ou que já mora na Espanha, enfim, quem tiver alguma experiência para trocar, coloca aí embaixo que a gente gosta de saber desses comentários que sempre agregam muito. Tá bom? Então, um beijo. Tchau, Rafa. Um Beijo, tchau, beijo. tchau. Tchau, Bom dia tchau, para gente. você, né? Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.